Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeira, Ezequiel Santos, no comando dessa viagem sensacional, permeando pelos vários segmentos do segmento de turismo, onde nós convidamos profissionais experientes de vários nichos para compartilhar conhecimento e experiências. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer a você que acompanha o nosso canal. Quando curte, deixa um like para fortalecer, que é importante. Opa! E você que não é inscrito, se inscreva. Inscreva-se. Para não perder nenhum conteúdo que é de grande valia e agrega muito conhecimento. Tá ok? E compartilha com seus amigos. É isso aí. Dito isso, vamos ao convidado de hoje. O meu amigo Sérgio Lopes. Prazer. Muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Ezequiel. Obrigado pelo convite, gente. Muito Seja obrigado. bem-vindo. Valeu. Seja bem-vindo. Um dia tão grande para te apresentar aqui, que é mentor de liderança, palestrante, coautor do Loucos, Gera Mais Resultados, desenvolvimento de lideranças, time de RH e desenvolvimento de equipe de vendas. É isso. E lavo, passo e cozinho também. Né? Faço de tudo um pouco, né? Sensacional. Cara, obrigado por estar o convite. Você, para mim, é um nome assim, muito renomado, né? A sua carreira não é formada no trade, mas tem participação em algum momento. Você vai contar para nós como é que foi essa experiência. Sim. Mas antes de começar aqui, dá um overview na sua formação, né? Na sua carreira profissional, desde os tempos de criança, né? E como é que você juventude. veio parar aqui, né? E como é que você veio parar aqui? Porra. Pois é, bom, gente, obrigado, Ezequiel, obrigado aí ao pessoal do Portão de Embarque. É muito legal estar aqui, muito legal rever amigos com quem eu tive a oportunidade de aprender demais sobre o trade, sobre viagens e turismo. Bom, minha carreira eu comecei muito cedo, pequenininho, cerca de 13 anos de idade, num supermercado lá perto da minha casa, né? Eu olhei aquela coisa de trabalhar empacotando coisas e tudo, e falei para os meus pais que eu queria trabalhar naquela época. Na época, isso em 1974, né? Vê que eu sou... 74? 74, eu já sou uma certa Começou idade. a trabalhar em né? 74? 74, comecei a trabalhar em 74. Na época, era possível tirar a carteira de trabalho, né? O pessoal de... Sim. 12, 13 anos já podia tirar a carteira de trabalho. E comecei a minha carreira, trabalhei cerca de um ano, nesse supermercado, fiz lá de tudo um pouco, fui empacotador, fui açougueiro, fui caixa, enfim. Fazia de tudo um pouco, mas era um grande barato poder estar trabalhando desde cedo. E daí para frente a minha carreira não parou mais, já são 48 anos de carreira profissional. Hein, Sérgio? Que vivência. Isso é só para dizer que eu sou velho mesmo, né? Mas são 48 anos aí na estrada, 48 anos que eu me orgulho muito, que eu fiz uma carreira que eu considero de sucesso. Nesses 48 anos, a minha grande experiência é na área de recursos humanos, já são mais de 35 anos atuando na área de RH, não só na atividade de gerenciamento da área de recursos humanos, mas já são mais de 30 anos também na liderança e gestão de pessoas, de processos e de resultados. Eu já, como eu disse, eu comecei muito cedo e consegui atingir aí, cargos importantes em grandes empresas, inclusive a última grande experiência executiva que eu tive foi lá no Grupo Trend, onde eu tive o prazer de conhecer o Ezequiel. Prazer é muito. Uma lenda, né? Uma lenda do turismo, e tive a oportunidade de trabalhar nesse setor que é incrível. Tem uma história muito curiosa, né? Quando eu fui trabalhar lá na Trend, que eu vinha de uma posição executiva também na área da saúde. Eu era diretor de RH do Grupo Qualicorp. A potência dessa empresa também. Isso, grande demais. Com uma história muito parecida com o Grupo Trend, né? E foi engraçado que eu conversei com a minha mulher e falei, olha, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa assim, assim. A empresa do quê? Empresa de viagens e turismo, né? Ela falou, nossa, que legal, né? Porque você trabalhava na área da saúde, onde você tinha que conviver com doença. Ai, que legal. Que não é lá um negócio muito... É importante, mas não é muito agradável. Agora você vai trabalhar com viagem, com turismo, que coisa bacana, né? Vai viajar muito, né? Vai viajar muito. Pois é, o seu problema vai ser, será que eu vou para Aruba ou se eu vou, né, para Bora Bora nesse mês? Os problemas vão mudar. Os problemas vão ser muito mais agradáveis. Então, essa é um pouquinho da minha história. Além da função executiva, eu venho atuando já há mais de 10 anos
com atividade de desenvolvimento individual de pessoas, de líderes, né, com mentoria. Mentorias, né? Mentoria e coaching. Mesmo. E coaching também, tá? Que são duas coisas diferentes, mas dois processos muito importantes para desenvolver competências de liderança e de gestão. E você, você trabalha em vários segmentos nessa área aí, né? Sim, varejo, multinacionais. Na minha história profissional, eu já passei por vários segmentos. Então, viagens e turismo, saúde, trabalhei na indústria de manufatura, especificamente na Brastemp, né? Todo mundo conhece. Trabalhei na Philips, trabalhei em 3 bancos, trabalhei no setor químico, trabalhei no setor de transportes, então, supermercado, varejo, trabalhei durante quase 10 anos no Grupo Pão de Açúcar. Então, eu tive e como consultor, né, e como mentor e coach, eu tive a oportunidade de atender profissionais de diversos segmentos. Então, é legal porque eu tenho um conhecimento bastante importante de vários segmentos da indústria nacional, de vários tipos de negócio diferentes. Isso é ótimo. Né? Desde multinacionais até de empresas familiares. Já formou e desenvolveu muita gente já, né? Profissionais desse mercado aí. Olha, Ezequiel, mais 50 anos, né? A última, eu faço uma contagem, tem lá no meu site uma contagem, já está em mais de 12 mil pessoas que passaram pelas minhas mãos em treinamentos de grupo, né? Treinamentos, às vezes você faz um treinamento para 100 pessoas, né? E às vezes você faz um treinamento para 2 ou 3 pessoas. Mas já são mais de 12 mil pessoas que eu vou contando ao longo dos últimos 15, 20 anos que passaram pelas minhas mãos em treinamento, sem contar as equipes, né, que eu liderei durante as atividades na função executiva, onde eu liderei pessoas e equipes nas empresas por onde eu passei. Curiosidade para começar assim, um bate-papo com emoção, né? Eu ouço falar assim muito em gestão humanizada, cara. Como é que se define isso? Porque muitas empresas falam no tema, mas na prática deixa a desejar, né? É verdade. Eu acho que a questão de colocar o ser humano no centro do negócio, no centro da estratégia, aquela coisa de que o ser humano é o ativo mais importante que nós temos, isso é um discurso. Né? Durante muito tempo foi um discurso. Então, o ser humano é a razão de todas as coisas, já dizia o filósofo. Mas nas organizações, nem sempre o ser humano foi o centro. Na verdade, o centro sempre foi o lucro. Né? Mas, no fundo, quem produz o lucro, para além da tecnologia, dos recursos financeiros, são as pessoas. Elas é que produzem o lucro. Durante os últimos 50, 60, 70 anos, as organizações sempre foram conduzidas num estilo de liderança de comando e controle. Ou seja, eu sou seu chefe, eu mando você fazer, você obedece, entrega o resultado e se não entregar, você está na roça. Né? Mais ou menos assim, nessa Mais ou menos assim. Bem por aí. Muito bem. E olha, até funcionou. Né? Durante séculos, né? Ou décadas, funcionou. Hoje já não funciona mais, ainda que existam algumas empresas que adotam o modelo de comando e controle, ainda que existam muitas lideranças, até algumas jovens, que acham que o estilo de comando e controle é o que faz as coisas acontecerem, isso hoje já não funciona mais, por 2 razões. A primeira é que as novas gerações, né, os famosos millennials, né, a geração Y Sim. E a geração Z, e quem tem filhos nessa idade, entre 14 anos até 30 anos, mais ou menos, que é o início da geração Z, da geração Y, sabe que o comando e controle não funciona mais. Essa coisa de que você manda e eu obedeço já não consegue tirar das pessoas o melhor que elas têm. Né? E já há mais ou menos há uns 20 anos, começou um movimento de uma liderança realmente mais humana, que coloque efetivamente o ser humano no centro das atenções e no centro da estratégia para obter os melhores resultados. Afinal, é o ser humano que vai fazer com que as coisas aconteçam. Nos últimos 10 anos,
o movimento tem se, até em função dessas novas gerações, o movimento ele tem se acelerado, no sentido de acabar com esse estilo de comando e controle e realmente passar por uma liderança muito mais humanizada, como você disse, Ezequiel. E acho que aconteceu um ponto de inflexão importante recentemente, que foi a pandemia. Não é? A pandemia colocou o ser humano de joelhos e mostrou que o ser humano, nós, não somos muita coisa. Estamos sujeitos a um vírus invisível, sem dúvida, e que coloca a humanidade em risco. Né? E acho que a partir da pandemia, essa questão de uma liderança mais humanizada, ela adquiriu um contorno diferente. Né? As pessoas começaram a dar mais atenção. Alguns líderes, por exemplo, né, que adotaram uma postura mais humanizada, tendo em vista a necessidade de apoio, de dar apoio às pessoas durante a pandemia, acharam que esse era o melhor dos mundos agora, o melhor cenário para fazer isso acontecer. Outras lideranças mais ligadas ao processo de comando e controle perderam o controle, porque as pessoas ficavam em casa, trabalhando longe das vistas do chefe. Não é? Longe do controle. Longe do controle. Até se tem controle, né? Se tem controle, mas não no formato... Você padrão. já tocou mas- num assunto que eu ia tocar depois, mas... Mas é assim, imagina o líder comando e controle, Segue. que ele tem que estar circulando pelo escritório e vendo o que as pessoas estão fazendo, e perguntando o que as pessoas estão fazendo. E se a pessoa levanta para ir no banheiro ou para ir tomar um café, Fumar. ou fumar, ou se faz 15 minutos a mais de almoço, ele sabe, porque ele comanda e controla. Durante o período da pandemia, e ainda hoje, com o home office, com o trabalho à distância, né, o teletrabalho, o chefe, comando e controle, perdeu essa possibilidade. Não é? Porque ele liga para o funcionário e fala: onde você está? Eu estou aqui na frente do meu computador trabalhando. Né? Estou aqui. Mas não necessariamente ele está na mesa dele, ou ele está na mesa da cozinha, Sim. ou está brincando no playground com os filhos Porta. e lá com os recursos da tecnologia. Então eu imagino, e conheço alguns colegas, né, de comando e controle que ficaram meio perturbados com isso. Né? Os que têm mais sabedoria, os mais inteligentes, entenderam que era o momento de fazer uma virada De chave. de chave e falar assim: não, a gente tem que acreditar no ser humano. Né? É claro que controle na gestão é importante. Né? Sem controle, as coisas não funcionam Cada um faz o que direito. quer, não dá, né? Né? Mas o problema é o estilo do controle que você exerce. Controle não pressupõe falta de autonomia ou falta de liberdade. Pelo contrário. Autonomia e liberdade pressupõem disciplina e responsabilidade. E é isso que você tem que cobrar. Então a pandemia acelerou um processo que já vinha em curso De desde humanização. desde o começo do século XXI, dessa liderança mais humanizada, dando mais autonomia. Até porque essa geração dos millennials, a geração Y e Z, eles já são responsáveis por quase 50% dos postos de trabalho no mundo. E eles não aceitam o comando e controle. Então, assim, ou você muda como líder, ou você muda. Não tem muita alternativa. E essa geração, principalmente a geração Y, já está em funções de liderança nas empresas. Né? Alguns ainda são comando e controle, por incrível que pareça. Mas a maioria começa a entender de que os anseios que eles tinham no início da carreira são aqueles anseios que as equipes que eles comandam têm também, que pressupõem principalmente um estilo de liderança mais humanizado. Isso é profundo, cara. Não é tão simples. Isso dá muito pano pra manga. Dá sim. Dá muito pano pra manga. Dá sim. Isso cabe em qualquer segmento? Qualquer segmento, desde que você lidere uma pessoa, 5 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, desde que você lidere uma equipe profissional, que você lidere o seu bate-bola de futebol no fim de semana, que você lidere alguma atividade na sua comunidade, na igreja, algum trabalho voluntariado, seja qual for a posição que pressupõe o exercício da liderança, essa liderança humanizada
ela está mais presente. E tem um Só dado ponto curioso. Só um ponto que eu acho que é importante colocar e você diz se procede ou não. Quando o jovem hoje ele assume um cargo de gestão muito cedo, sem estar preparado para lidar com pessoas, mesmo ele sabendo os anseios que ele quer, e ele também olhar isso no colaborador, ele consegue tratar isso de uma forma assim mais equilibrada, como ele é muito jovem? Não. Não, né? Não. Então. E por que não? Assim, é uma coisa que eu digo sempre e defendo durante toda a minha carreira aí desenvolvendo lideranças. Você estuda, você vai para a academia, para a universidade, e você faz um curso de engenharia, você faz um curso de direito, para ser advogado, você se forma médico, dentista, né, desenhista, administrador de empresas, economista, seja qual for a carreira que você escolha, a academia forma você para isso. Perfeito. Mas não forma você para liderança. Não existe nenhum curso de liderança do ponto de vista da formação acadêmica. Existem excelentes programas de formação a nível de MBA ou pós-graduação voltados para a liderança. Mas na academia, nas diversas carreiras profissionais, não se ensina liderança. A única carreira onde tem ali uma pincelada de liderança é a administração de empresas. Agora, veja só. Quem ocupa as posições de liderança nas organizações hoje? Engenheiros, economistas, psicólogos, advogados, arquitetos, médicos, administradores de empresa. Todos eles podem ocupar uma carreira de liderança e não uma carreira técnica. Sim. Mas não foram preparados para isso. Eu mesmo, na minha carreira, eu assumi uma posição de liderança muito jovem, aos 24 anos de idade. Eu não fazia ideia do que era liderar um grupo de 3 pessoas. Não fazia. 3 pessoas? 3 pessoas. Eu não fazia ideia do que era. Né? E a empresa que me deu esse cargo não me preparou para nada. Falou, agora você tem essas 3 pessoas. Aliás, pediu para que eu montasse a equipe. Então. Eu tive que escolher as pessoas, contratar as pessoas. Eu não fazia ideia de como era isso. E eu fui aprendendo, lendo livros, fazendo cursos de liderança, esses cursos rápidos, ou né, não tão rápidos assim, mas eu não fui preparado para isso. E a juventude hoje, o pessoal mais jovem, também não está preparado para isso. Não é? Mas, como talvez eles tenham algumas características mais de valor humano do que nós tínhamos no passado, eles conseguem se dar um pouco melhor. Mas eu não estou generalizando. Envolve também diversidade, essa questão toda, né? Isso, entender melhor o mundo atual. Toda essa questão da diversidade, né, seja qual for os elementos da diversidade, essa galera mais jovem entende isso um pouco melhor, aceita isso um pouco melhor do que a galera mais antiga, ou mais de idade. Uma pontuação para o Sérgio aqui. Você vivenciou um tempo na Trend, trabalhou com o pessoal lá, uma grande empresa, não tenho dúvida disso, né? Setor de turismo, e viu na época que você trabalhou lá, quais eram os desafios de você ter um time tão grande. Agora você vai sambar. Não, você vai sambar, vai piorar a coisa, né? Você vai sambar agora. E aí veio a tal da pandemia, né? Que já é um setor difícil de trabalhar, você sabe disso, trabalhou lá, sabe que é um setor, uma cadeia bem complicada, seja ela na parte de hotelaria, na parte da aviação, nas locadoras, enfim. Todo mundo que trabalha no turismo realmente tem que dar um sangue para poder estar nesse setor. E quando veio a pandemia, o que aconteceu? O nosso setor foi o setor... Um dos mais afetados, talvez o mais afetado. Na minha opinião, é assim, a gente bate de frente com eventos, né? Turismo e eventos, os dois foram sacrificados. E o que aconteceu nesses 2 anos? Eu percebi isso, e semana passada estava almoçando com uma pessoa e ela confirmou que eu já tinha na minha cabeça assim, uma opinião formada. Toda a cadeia demitiu demais. Então, desde as agências muito grandes, as agências menores, as médias, as pequenas, todo mundo precisou demitir. Companhias aéreas demitiram em massa, rede hoteleira. Teve pessoas que vieram aqui que são de rede de hotéis, também falaram a mesma coisa, demitimos muita gente. E o que aconteceu? Como o turismo demorou muito tempo para voltar, esse pessoal que saiu do turismo, muitos não voltaram mais.
Por quê? Ele ficou 2 anos fora do mercado de trabalho, ele procurou abrigo em outro tipo de setor. E o cara que se conseguiu se recolocar, ele não volta mais para o turismo. E agora está acontecendo um movimento inverso. O turismo está crescendo e não tem mão de obra. Então, em vários setores, né? Em vários setores. O problema é geral, é generalizado. Você mão de obra qualificada. Qualificada, porque o cara, para ser um agente de viagem, ele precisa ter uma formação, ele precisa conhecer a fundo o que ele está falando. Não dá para atender ali sem ter o conhecimento. E a gente não consegue. Pessoas hoje, que você contrate um agente de viagem, fala assim, ó, tá aqui o seu ramal, tá aqui o seu ponto de trabalho, começa a atender. Não tem. Então eu vejo muito disso hoje, um conflito muito grande. Há um tempo atrás, tinha mão de obra de sobra. Hoje não tem mão de obra e o problema continua. Ou seja, o atendimento continua com deficitário, agora o problema aí se inverteu. Precisamos de gente. Tem mercado, mas não tem pessoas qualificadas. Não tem mão de obra. E aí onde a gente busca essa mão de obra, como se qualifica hoje, se essas pessoas que estão querendo vir trabalhar, elas querem trabalhar em home office. Só para dar um elemento para ele poder responder, complementando o que o Alexandre falou, eu ainda acho, a minha visão, pelo que eu olho no mercado que eu participo, que o setor ele paga mal também hoje. Ele remunera mal. Ele exige que o cara fale inglês, espanhol, alemão, para ganhar um salário mínimo, entre aspas. Pode ser também um motivo de evasão também, dele não querer fazer um curso, uma faculdade no segmento, porque remunera pouco na realidade de hoje. Isso é um fato. Tem agências, Ezequiel, que tem players aí, a gente sabe disso, tem amigos nossos que pagam bem. Não, mas pequeno, mas no geral, no geral é isso mesmo. Porque como a oferta hoje de produtos ela reduziu, se exige mais ainda do candidato para poder concorrer a uma vaga, às vezes, que ele vai se adequar, mas não é o perfil dele, vai se adequar por questão de necessidade. Como você vê esse movimento? Bom, primeiro reforçando que, na minha visão, talvez o setor de viagens e turismo foi o mais impactado inicialmente pela pandemia, porque simplesmente parou tudo. Desapareceu. Entre outros, né? E foi o último a se recuperar, né? Porque não se recuperou ainda. Ainda não se recuperou, né? Então foi o primeiro a ser impactado e o último a começar um ensaio de voltar. Isso. Isso é contraditório, né? Porque o Brasil é um país que tem um potencial enorme, né, para o turismo, né? E é um país de dimensões continentais, onde viagem, seja lazer ou seja negócios, é um negócio extremamente... É um mercado enorme. Enorme, gigantesco. Mesmo o setor de viagens a negócio também, o pessoal descobriu reuniões online, né, com todos os aplicativos possíveis e imagináveis. E as empresas agora ficam falando, pô, para que eu vou mandar o cara lá para Belo Horizonte fazer? Você pode fazer lá aqui no Zoom. No Zoom, Teams e derivados. E por aí vai, né? Então, isso afeta demais o setor. Agora, lá na minha experiência na Trend, no setor de viagens e turismo, como RH, eu já percebia uma dificuldade muito grande de conseguir mão de obra qualificada. Passava um pouco, como o Ezequiel falou, por remuneração, mas passava também por condições de trabalho, na minha visão. Né? Como o Ezequiel sabe, eu liderei um time de atendimento lá na Trend durante bastante tempo, e a gente via, o pessoal trabalhava, né, sentado 8 horas, 9 horas por dia, tinha lá o plantão que trabalhava 24 horas por dia, falando 2, 3 idiomas, sim, né, atendendo agência, atendendo viajante. Fornecedor, tudo. E às vezes com um salário que você olhava e fala assim, poxa vida, não dá, né? Mas... Enfim, é o que tem pra hoje. Como negócio, a gente tem que olhar também para o resultado e tem que. Mas a sua área, por falta de qualificação, se desenvolveu uma área, um departamento na empresa, eu lembro, para desenvolver pessoas. Sim, tinha uma área. E aí que eu queria entrar. Eu acho que. É curioso, Alexandre, que ainda hoje, eu estava lendo uma pesquisa da Manpower, que é uma das maiores empresas de contratação de mão de obra no mundo. Ela acabou de lançar uma pesquisa, foi publicada até hoje alguma coisa no UOL. 84% das empresas no Brasil não conseguem preencher as vagas por falta de qualificação de mão de obra. É isso aí.
Nós estamos falando de 84%. O Muita Brasil coisa, né, Sérgio? Muita coisa. é muita coisa. Concordo com você. Num universo de 12 milhões de desempregados, você tem 84% das empresas que não conseguem preencher as suas vagas por falta de mão de obra qualificada. Qual é a saída? Né? Já que o nosso sistema educacional não forma profissionais preparados para assumir alguma coisa, seja qual for a carreira. É isso aí. Não forma. Não forma. Na quantidade e na qualidade que a gente precisa. A saída é as empresas investirem na formação. E olha que curioso, nesse mesmo estudo, 92% das empresas, aí é um padrão mundial, se dispõem a aplicar recursos no desenvolvimento da sua mão de obra, na preparação. Sem dúvida. Você contrata alguém despreparado, desqualificado, forma lá dentro e coloca ele para trabalhar para você. Agora, tem um risco embutido aí. Claro. Quando ele estiver prepara, formado... Ele O pode... mercado abraça. Porque existem várias formas de você, né, preencher as posições que você precisa. Você forma internamente, ou você atrai, você compra a mão de obra de outro, Isso. não é? Certo. A gente faz isso Sim. principalmente em posições estratégicas. Existe um outro formato agora que você aluga a mão de obra. O que é aluguel da mão de obra? Você contrata, é incrível, né? Você contrata uma comunidade de 4, 5, 6 pessoas que podem juntos fazer o trabalho que você precisa por prazo determinado, por um determinado projeto. Então, Certo. a saída não é só o setor de turismo, de viagens de turismo, que sofre, e todos os seus segmentos, hotelaria, aviação, enfim, que sofre desse problema de falta de mão de obra. E mais, né? Porque é falta de mão de obra qualificada. Qualificada. Não é? A saída, Alexandre, passa por isso, formação. É você investir na formação das pessoas. E aqui tem uma equação difícil, né? Porque custa dinheiro. Né? Formar e reter. Imagina você formar... E é para ontem ainda. E é para ontem. E é para ontem. Você pra formar na sua agência de viagem um especialista em aéreo. Então, quanto Né? tempo Leva demora? tempo, né? Quanto tempo você demora? Vamos dizer que seja, vamos ser otimista aqui, 6 meses. Não pra consegue. Não, mas vamos ser otimistas. Otimista. Vamos ser otimistas. Em Isso. 6 meses eu formo um cara que não sabe nada de aéreo para trabalhar na minha agência, para poder atender os clientes e dar a eles a melhor solução, porque começa pelo aéreo, Claro. né? Dá a melhor solução. 6 meses você está pagando o salário dessa pessoa para ela aprender. Para depois começar a trabalhar, ser produtivo, atender o cliente e gerar venda, gerar resultado. Isso aí só dá certo se tiver um time já qualificado, inserir essa pessoa lá e trabalhar isso para desenvolver e trocar água do aquário. Aí você Isso, consegue aí- equilibrar. Eu duvido. Eu vou colocar aqui depois, quem estiver assistindo. Pode comentar, né? De repente eu vou tomar uma Invertida. churrada de porrada depois quando o episódio for pro ar. Eu não vejo uma agência de viagens que procure, coloque lá Estagiário. no canal de procura de empregos, de vagas, que eu não vou dizer o nome da revista, mas para não fazer o merchan para eles hoje, mas dizer assim, olha, procura um agente de viagens formado, um turismólogo. Eu não vejo isso. Preciso de um agente de viagem que tenha Sabre, Amadeus, Galileu, isso, TMS. Você não busca a formação acadêmica, você busca a formação técnica do cara. E hoje não tem esse profissional com formação técnica. Não existe mais. Não, as faculdades de turismo não conseguem abastecer o Não tem. mercado. Sumiu, gente. Sumiu. Não tem. Então, mas aí... Olha o problema. Então, a solução Formar. passa pela formação. Formação. E aí o Ezequiel falou uma coisa importante. A formação, o modelo de formação, ele tem várias formas de você fazer isso. Não é? Então, é você preparar com cursos, com Sim. treinamentos internamente, colar, né, o novato em alguém Isso. que tem um pouco mais de experiência e ele Põe na passar, célula ali. A e ele vivenciar, né? passar o conhecimento. Dentro. Para isso você tem que formar formadores. Formadores. Show de bola. É isso aí. Show de bola. Que aí é mais difícil ainda, porque tem muita gente, né? A gente não conhece, quer passar? Eu conheço tantos profissionais que têm muita experiência, muito conhecimento, mas não sabem como ensinar o outro. Ou às vezes tem uns que não querem, Não né? querem. Também. Eu vou perder minha boquinha aqui, né? É um Mas erro eu vou gravíssimo, né? Que é um erro gravíssimo, Não né? sai do lugar também. Ninguém perde nada ensinando o outro a fazer o trabalho. Claro. Né? Pelo contrário, você ganha. Né? Mas tem gente que não tem
esse preparo. Ele não sabe ensinar o outro, ele sabe fazer, mas não sabe ensinar, né? Eu muitas vezes uso um exercício quando eu trabalho com desenvolvimento de competências, que eu falo para a pessoa assim: você sabe amarrar um sapato? Amarrar o sapato, cordão, né? Não sei, quem que não sabe amarrar o sapato? Todo mundo sabe amarrar, aprendeu desde cedo como é que amarra um sapato. Eu falo, então você vai me ensinar a amarrar o sapato. Só me ensinar. Eu sento na frente da pessoa, a pessoa põe o pezinho com o sapato aqui na minha perna. Ok. E eu falo assim, agora você vai me ensinar a amarrar o seu sapato. Fazer o nó. Você só não pode encostar nem no nó, nem no cadarço, nem na minha mão. Você vai me ensinar. Não. A pessoa não consegue. Então, olha que coisa. Ela não consegue. Sérgio, vira por aqui, eu vou virando conforme a orientação. E não consegue. Eu nunca vi nenhum. Eu faço essa experiência, já fiz centenas de vezes. Legal. Façam esse exercício. Legal. Ninguém consegue ensinar o outro a amarrar o sapato, mas todo mundo sabe amarrar um sapato. Interessante. Agora, então você tem que preparar formadores. Né? Então veja só que agora nós estamos falando de um investimento duplo. Isso. E para um formar o outro, precisa tempo. Tempo de quem está em formação e tempo de quem forma. E tempo é dinheiro. Né? Porque enquanto ele está formando, talvez ele deixa de atender o cliente. Só para mudar o contexto para a liderança, essa questão de humanização, você entende que tem alguns pilares chaves? Só para a gente poder ir para outro segmento para a liderança. Sim. Aqui tem uma coisa muito interessante, que é algo que eu desenvolvi. Né? A partir de uma série de experiências que eu tive. E foi curioso que eu comecei essa ideia, que eu vou falar com vocês agora, no setor de hotelaria. Em hotelaria. Em hotelaria. Que foi uma rede específica? Uma rede? Foi só um insight. Tá. Isso, uma rede de hotéis lá de Caldas Novas me convidou para fazer lá uns workshops de liderança e trabalho em equipe e tal. Isso pouco antes da pandemia, um mês antes, em janeiro, fevereiro de 2020. Aí depois fechou tudo. Quando eles começaram a retornar com todos aqueles protocolos, né? Sim. O executivo principal lá me chamou, um colega nosso, me chamou e falou: Sérgio, eu vou fazer aqui uma reunião com os líderes para falar sobre os protocolos de segurança, saúde, né? na retomada e tal. E eu queria que você falasse um pouco sobre os cuidados que as pessoas têm que ter, os líderes têm que ter agora em relação à retomada do trabalho, porque as pessoas estão com medo. Claro. Natural. Né? Como é que eu vou atender agora? Abrir o hotel? Isso. Né? Ainda isso era julho, agosto de 2020, Isso. ainda na Tava pandemia. no fervo do negócio. Mas começando a abrir. E aí eu comecei a pensar nisso, eu fiz lá a reunião, falei algumas coisas que eu achava importante, de cuidados. E aí eu comecei a estudar um pouco mais a fundo. E eu desenvolvi 5 protocolos, e aí eu chamo de protocolos para seguir a moda da pandemia, né? Protocolo para tudo. Eu desenvolvi 5 protocolos para uma liderança. A princípio, eu desenvolvi para uma liderança pós-Covid, ou no novo normal. Perfeito. E aos poucos eu descobri que não, aquilo serve para qualquer momento. Tá? Para você ter uma liderança, voltando ao início da nossa conversa, né, Ezequiel, de uma liderança humanizada, quando você abandona o estilo comando e controle, que você parte para colocar o ser humano no centro da atenção, eu acho que você tem que ter 5 elementos importantes. O primeiro deles é consideração. Consideração com você e com o outro. Né? Entender que o outro tem necessidades, tem expectativas. Não é? Que o outro tem um conjunto de sentimentos e de percepções que você precisa levar isso em conta na liderança de pessoas. Tá? Para isso é necessário que você tenha pelo menos 3 competências emocionais. Autoconhecimento, que é você saber quem você é. Autogestão, administrar os seus sentimentos. E consciência social, que é você entender realmente o problema do outro. Então, isso é a consideração assim, de uma maneira muito resumida. O segundo protocolo tem a ver com compaixão. E quando eu digo isso em palestras, né? Não é paixão de amor, né? Compaixão. O pessoal confunde, né? Compaixão não é ter dó do outro. Sim. Não é ter pena do outro. Compaixão, na verdade, né, no ambiente da liderança,
tem a ver com 2 elementos. Empatia, aquela coisa que é fácil de dizer e difícil de fazer. Empatia é você realmente Sim. entrar no problema do outro, entender o que o outro está passando e tentar ajudá-lo. Né? Isso é empatia verdadeira. E é muito difícil fazer. Não existe. É muito difícil fazer isso. Porque você precisa pensar como o outro. Exato. Não é? Exato. Então, assim, mas ok, né? A gente tenta ser empático com o outro, né? E o outro elemento da compaixão é zelo. É cuidado genuíno com o outro. Sabe, aquela coisa de que durante muitos anos se achou que não era legal, né? É você dar o ombro amigo para o outro chorar. Você não precisa falar nada. É só deixar ele manifestar o seu sentimento. Então, compaixão é empatia, tentar entender genuinamente o problema do outro, e zelo, ter cuidado com o outro. E a palavra cuidado, hoje, em termos de saúde mental, pós-pandemia, virou, né? Saúde mental, então, virou a bola da vez. Né? Sim. Saúde mental. O terceiro protocolo é esperança. A gente precisa acreditar, primeiro no contexto da pandemia, que a gente vai sair dessa. Né? E vamos sair. Acreditar mesmo. Acreditar. Esperança. Nós vamos sair dessa. Né? Mas esse ponto, só uma janelinha só, porque é difícil ter esperança, porque já vem sendo machucado há muito tempo. Assim, ele vem tomando porrada, a esperança vai dando uma quedinha. Você fica minguado, mas tem que ter, cara. Não. Mas assim, tem que ter. Também, né? Levar porrada ao longo da vida faz parte, né? Deixa a gente cascudo. Né? Claro, a gente aprende. A vida Inclusive, assim. A vida é feita assim, né? Inclusive, na teoria da felicidade, diz que hoje a gente tem 10 momentos de infelicidade e 1 de felicidade. A gente tem que inverter. Tem 5 momentos de felicidade e 2 de infelicidade. Boa. Porque levar porrada faz parte. Faz parte. Né? Faz parte do Você jogo. não é feliz o dia inteiro. Mas o problema da esperança, assim como a compaixão, é que as pessoas acham que esperança é aquilo que eu nunca vou atingir. Não é? Mas esperança, no contexto da liderança, não é isso. Esperança é dar uma visão de futuro possível para as pessoas e estabelecer um plano de ação para dizer como é que eu chego lá. Coisas absolutamente práticas. Né? Tipo meta. Né? Tipo uma meta. A minha meta é entregar esse resultado. Em quanto tempo e qual é o plano de ação? Esperança passa por isso. Claro. Agora, no contexto mais humanizado, eu tenho que dizer para as pessoas que agora já estamos mais tranquilos, né? Mas no auge da pandemia nós vamos sair dessa. Né? O ser humano vive momentos de crise, de quase exterminação, desde a sua história, desde que ele é ser humano. Eu vou dar para você um exemplo de esperança, porque eu nesse crivo, nessa transição de pandemia pesada, eu cuidava de 4 empresas dentro de um grupo. 4 empresas. Cada um com DNA diferente, remuneração diferente, benefício diferente. Você tem que reter as pessoas, ouvir cada um, para entender o momento de cada um. Você fala aí da compaixão, de ouvir, empatia. Mas, e você vê que o grupo também não tem uma formação clara de futuro, de esperança, digamos assim. Tudo é muito moroso para tomar solução, até porque talvez a companhia não sabia também como se posicionar. Então, ali eu vi que essa questão de esperança, de compaixão, realmente ela é dolorida, cara. É dolorida, porque você tem que ter muito conteúdo, muita gestão assim, emocional para aguentar uma pressão dessa. E você não tem um prazo para acabar isso. Não tem um plano. Não tem. Você não tem um plano. Então, mas assim, a pandemia não tem prazo para acabar. Sim. Mas isso não significa que a gente não tem que encarar ela de frente. Né? Enfrentar o desafio. E entender que nós vamos sair dessa. Sim. Isso é a única coisa que a gente não pode ter dúvida. Não vamos deixar Nós de vamos viver. sair dessa. Com perdas, claro. Todo mundo perdeu um ente familiar, todo mundo perdeu um amigo. Não conheço ninguém que não tenha acontecido Com certeza. isso. Ou pegou, né, a tal da Covid. Mas a esperança de que isso vai passar. Compaixão, esperança. Consideração, compaixão e a esperança, como você falou, Ezequiel, remete ao 4º protocolo, que é a gente assumir que nós somos vulneráveis. Então, vulnerabilidade, e aí eu remeto ao conceito de vulnerabilidade da Brené Brown, que é uma americana incrível, que fala sobre vulnerabilidade. Nós, seres humanos, e principalmente a liderança, tem que admitir que não sabe tudo. Nós não temos todas as respostas.
E, acima de tudo, nós nem sabemos as perguntas que a gente tem que fazer para obter as respostas. Beleza, No começo, duro, no começo da pandemia, a gente não sabia nem fazer a pergunta, quanto mais ter a resposta. É verdade. Né? E assim é no contexto da liderança. As profecias, né? As pessoas. Lembra do começo da pandemia, as profecias? Não, porque isso vai acabar em 3 meses. Isso. Não, 6 isso vai não meses. sei o quê. Não, porque agora é isso. Não, porque É. passa de mão para mão, porque tem que lavar o saquinho plástico, porque não sei o quê. Cara, ninguém sabia nada. Ninguém sabia nada. Sabia E mais, né, nada. Alexandre, só fazendo um parêntes, aí veio o tal do novo normal, que Isso, agora nossa, a isso humanidade aí, então. vai ser diferente. Nossa, aí veio eu o vi. maluco, invade Eu vi. né, a Ucrânia e continuou uma guerra como sempre foi. Né? Como sempre foi. Um Que humano mudou? matando o Nada. outro, não mudou Nunca- nada. não mudou nada. Mas então, a questão da vulnerabilidade, como é que eu enfrento a vulnerabilidade? É curioso, que é o conceito da Brené Brown. A vulnerabilidade eu enfrento com coragem. É. Né? E coragem não tem a ver com valentia. Coragem tem a ver com assumir os seus medos, né? Assumir os seus pontos fracos, assumir que você não faz nada sozinho. E isso para a liderança é fundamental. O mundo hoje é tão complexo, né? Que é o mundo VUCA, o mundo BUNNY, ele é tão complexo que eu, como líder, ao contrário do passado que eu era o Superman, né? O super-herói, eu tinha superpoderes, eu tinha todas as respostas e sabia fazer todas as perguntas. Hoje eu não tenho mais nada disso. Eu não faço nada sozinho. Tirou o chão. Eu preciso das pessoas. Entendi. Então, aceitar a sua vulnerabilidade, É o quinto. entender que é o quarto, É o quarto. que os outros são vulneráveis e ter coragem para enfrentar isso. E o último, que eu acho que é o mais legal, né? Que é gentileza. Cara, gentileza, né? Já dizia o profeta, né? Lá no Rio de Janeiro, gentileza gera gentileza. Então, ser gentil com o outro, mas tem que ser gentil de uma maneira genuína. A gentileza genuína é você fazer algo que seja bom para o outro sem esperar nada em troca. Sabe aquela coisa que eu tinha muito essa mania, ainda tenho hoje, né? Eu estou andando numa avenida com meu carro tal, e aí vem na transversal, vem um carro para entrar, e eu paro o meu para dar Uma vez pro... a vez para eles. Estou sendo gentil. Mas ele nem agradece. E eu fico puto, né? Pô, esse cara mal educado. Quem é que não faz isso, né? Meu Deus. Quem é que não faz isso, né? Pô, nem me agradeceu, mas Acontece de vez em por quando. que diabos ele tem que te é agradecer? muito difícil essa parte do trânsito, É Sérgio. muito difícil. Né? Eu já pego no trânsito que é pra. Assim, Começa a Acontece, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acontece às vezes no trânsito acontece, isso. né? Acontece. De vez em quando Então, acontece. assim, a gentileza genuína é você deixar o outro entrar na sua frente e segue a vida. É a vida. Segue a vida. Gentileza genuína é você fazer alguma coisa pelo outro sem esperar Sem nada em esperar nada troca. Sim. Gentileza genuína gera no outro uma tremenda de uma necessidade de um compromisso de retribuir a gentileza. Porque o cara que você deixou entrar na sua frente no trânsito, ele vai pensar lá na frente, quando o outro estiver na frente dele para entrar, que alguém lá atrás fez isso por ele. Será? Não, calma. Ele pode não Sim. fazer a mesma Executar. gentileza. Ok. É a Mas opção vai dele. refletir. Mas vai passar a refletir. Então, o quinto elemento de uma liderança mais humanizada é a gentileza, né? Seja gentil com o outro, Com o outro. Sim. com o pessoal da sua equipe, seja gentil. Isso falta tanto no turismo, hein? No Falta em qualquer setor, mas né? olha, Alexandre? Em olha, qualquer setor, gentileza. o nosso Mas eu percebo que dos anos pra cá piorou isso. piorou. É que é natural em função do cenário que a gente viveu e tá vivendo ainda. Sabe o que acontece? Posso? Pode. Desculpa te atrapalhar isso aqui, ó. Eu acho que uma das coisas que mais aconteceram no nosso mercado é assim. E talvez você possa, sei lá, sacramentar se sim ou não. O segmento que mais sofreu, mais mandou embora. Depois o segmento que voltou de uma forma bagunçada. Então tudo está exacerbado. Então é muito comum você ver Sim, o brigas. nível das pessoas, Isso. o estresse Então, tá elevado. você vai até o aeroporto, chega lá, o seu voo foi cancelado, a sua reserva não aparece, seu bilhete desapareceu, você já quer pegar a pessoa pelo cabelo lá e matar. E tudo é assim. Tudo é muito exacerbado. É muito exacerbado. Você quer o seu reembolso de volta, não consegue. Você não consegue falar com o atendente do outro lado, o outro lado já saiu, não tem mais ninguém, a companhia faliu. Entendeu? É tudo muito exacerbado quando a gente fala de turismo. E aí eu percebo isso daí.
O passageiro não tem paciência, o atendente do outro lado também não tem paciência. Falta um pouco da empatia, falta um pouco disso mesmo. Gentileza. Falta. Gente. Isso, Vai ser aconteceu. Vai ser resolvido. Mas só que vai precisar de um tempo para resolver. E as pessoas não querem ter esse tempo aí. Não tem esse tempo mais, gente. E também, né, Alexandre, quando vê essa questão dos problemas que existem no dia a dia do setor, voltam naquilo que você falou agora há pouco, da mão de obra. Né? Antes você tinha, né, mão de obra que, poxa, anos trabalhando. Isso! Sabia gerir, né, o pessoal lá atendendo no check-in no aeroporto, no hotel. Tudo entrosado. Né? Já tinha habilidade para isso, já tinha passado por vários momentos. Né? Pessoa que tá... Agora não. E o pessoal anda meio... eu percebo isso no dia a dia, anda meio sem paciência. Anda meio sem paciência mesmo. Né? As pessoas parecem que... Talvez como a pandemia causou esse pânico todo, né, que parece que todo mundo vai morrer amanhã, as pessoas parecem que, né, começam a não ter empatia e o entendimento de que, poxa, o atendente lá no check-in não é culpado se a empresa aérea faliu. Não sabe. Se a companhia mudou o sistema, a companhia lá mudou o sistema e deixou todo mundo sem sistema. E aquilo vai demorar meses para voltar no ar e assim, mas ninguém quer saber. Precisa achar um culpado. Então, mas nesse contexto aí, vamos falar de estilo de lideranças agora. Uhum. Porque aí pega muito. Você conhece bem esse cenário aí. Sim. Tem líder de guerra, líder de paz, você tem empreendedor, você tem aquele que é autoritário, você tem vários tipos de líderes. Sem dúvida. Umas 5 competências, talvez, 4, 5 de líderes. Existem vários, né, formatos, né? Mas normalmente você tem sempre 4, 5, no máximo 6 tipos de líderes. Isso. Tipos de líderes. Bom, tem um que é a figurinha carimbada que a gente já falou no começo aqui, né? Que é o comando e controle, que é o autoritário. Que é o autoritário. Mão na mesa. Esse líder, ele precisa desaparecer, ou esse estilo precisa desaparecer? Essa que é uma pergunta. Não. Porque ele é necessário. Dependendo da situação. Do momento. Do momento, ele é necessário. Imagina que é o seguinte, você está no seu escritório, está lá na sua agência e começa a pegar fogo. Então, né? O líder participativo pode falar assim, pessoal, então, está pegando fogo aqui, o que vocês acham que nós temos que fazer? Vamos fazer uma reunião, cada um dá a sua opinião. Paternal, e aí a gente paternal, decide. Mas o fogo está pegando. Mas o fogo está pegando. Vai todo mundo morrer queimado. Né? Então, numa situação como essa extrema, o que você precisa é de um líder autoritário. Galera, todo mundo para fora, sai chutando todo mundo e acabou. Mandei e acabou. Tá? Em momentos de mudança, profundas mudanças numa organização, o líder autoritário ele é necessário. Né? Só que ele tem que usar, né, o líder tem que usar isso com sabedoria. Ele tem que usar esse estilo por pouco tempo. Porque esse estilo ele causa muita fissura no processo. Muita fissura, divergência. Isso, sem dúvida. Né? Causa muita desconexão com as pessoas. Tem outros estilos mais soft. Isso. Né? Tem o participativo, que é aquele que chama as pessoas diante de um problema para que cada um dê a sua opinião e tentar, a partir daí, ter a melhor solução, só que para isso precisa tempo. E precisa ter gente competente, né? É verdade. Junto com você, né? Que se não tiver tempo e tiver gente competente... Que a situação do fogo já não dá mais. Já não dá mais, entendeu? Você tem... E isso serve também para algumas situações. Você tem um outro tipo de líder que é o líder coach, né? Que é o líder que desenvolve pessoas. Bacana. Então, por exemplo, naquela situação que você falou agora, Alexandre, de falta de mão de obra qualificada e que você contrata 3 ou 4 para trabalhar na sua empresa, na sua agência. E que você precisa formá-lo, precisa de ter uma liderança coach, que é uma liderança formadora. De futuro. Isso, que forma as pessoas. Sim. Entende quais são os potenciais de cada um, entende quais são as carências de cada um. Sim. E atua ali em grupo ou individualmente. Então, ele delega de acordo com a competência. Isso, mas também não é um estilo de liderança para todos os momentos. É para momentos específicos. Aí você tem um outro líder que tem muito a ver com a esperança, que é o líder visionário. Que é falar para vocês. Pode ser empreendedor isso aí ou não? Pode ser um empreendedor. Pode ser. Isso é bom, mas é ruim também. Daqui a algum tempo nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É a visão de futuro. Vamos ter o Mar Azul. Mas cuidado com o líder visionário, porque ele tem que dar uma visão para as pessoas que seja possível de ser atingida. Geralmente, porque senão não é visionário, é sonhador. E aí o sonhador não leva ninguém para lugar nenhum. O que eu venci assim, minha experiência, Sérgio, diz que talvez você pôr do lado esse futurista, o sonhador, o empreendedor,
um executivo mais cético para temperar, para dar um equilíbrio, porque como ele é muito arrojado, ele pode também levar para um outro lado da situação, né? Sim. Se ele não tem um outro lado para compor, assim, para dar um equilíbrio. Qual é a melhor combinação, né? Isso. Pode ser no Isso. mesmo. Pode ser no mesmo ou pode ser em dois, depende da Melhor empresa. dois, hein? Melhor dois. Tô achando dois. Então, você é um empreendedor, tem lá uma agência de turismo e você tem um sócio. O ideal é que você, ou um deles, seja um visionário e o outro seja o que nós chamamos de diretivo. O diretivo é aquele cara que puxa a visão de futuro para o presente e diz, para chegar lá, nós temos que começar hoje, fazer assim. Ele é quase um autoritário de vez em quando. Você né? quer isso aqui? Mas, pô... Mas ele conhece tão profundamente o negócio ou o processo que ele consegue pegar a visão de futuro, trazer para o presente e desenhar a jornada. Isso aí. Né? E quais são os steps, quais são os passos, as etapas da jornada. Então você junta um visionário com um diretivo. O diretivo é o que põe a mão na massa. Pessoal, vamos lá, vamos fazer. E o visionário vai entregar o resultado. Se fizer tudo isso a partir de hoje, daqui X tempo nós vamos chegar lá. Essa é uma combinação perfeita. Show de bola. Perfeita. Não é? Agora, é difícil encontrar tudo isso, eu falei aqui de 4 estilos, tem mais 2, é difícil encontrar tudo isso num líder só. É possível desenvolver um líder assim, mas é difícil você encontrar todas essas características num único. Tá? Mas com uma certa paciência e vontade de aprender, você consegue chegar lá e usar de maneira sábia os estilos de forma a atingir os melhores resultados. É assim que funciona. E quem que é responsável pela motivação na equipe? É o líder? Pois essa é uma pergunta interessante, né? Porque... Fala que é Ezequiel, pronto. Motivação. Você... Joga nas costas dele. Se você perguntar assim, você vai numa... Eu dou muito treinamento para liderança e tal, falo, pessoal, qual é tem 20 líderes aqui na sala. Qual é a principal responsabilidade do líder? Então vem de tudo, atingir resultado, organizar a empresa, mas normalmente o que vem mais é motivar as pessoas, porque pessoas motivadas entregam qualquer resultado, fazem qualquer negócio, fazem a coisa acontecer. Eu falo, pois não é essa a responsabilidade do líder. O líder não motiva ninguém. O líder pode desmotivar. É muito comum. Isso. Acontece também. Acontece. É muito comum ele desmotivar. Mas o líder não pode motivar as pessoas. E por uma razão simples. Motivação é uma das camadas mais profundas do ser humano. Né? Se eu perguntar para vocês aqui o que motiva vocês, vocês não vão me responder sobre motivação. Vocês vão me responder sobre o que estimula vocês a se sentirem motivados. Sem dúvida. O que me motiva? Bater uma bolinha no final de semana. Por que bater uma bolinha no final de semana motiva você? Porque eu estou com os meus amigos. Isso. Então, a sua motivação é estar com os amigos. A bola é só o meio. A bola é só o estímulo. A bola é o meio. Tá? Então, cabe ao líder estimular as pessoas para entregar o melhor resultado motivadas. Isso aí. Para isso, ele precisa saber qual é a natureza motivacional das pessoas. O que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu tenho uma maneira simples de fazer isso, né? Que eu aprendi com uma grande guru da minha carreira profissional, a Beth Zorzi. É assim, imagina você é um gestor de vendas. Então você chama lá a sua equipe de vendas na sua agência, fala assim, pessoal, esse mês nós temos que aumentar a meta em 50%. 50%. Você percebe lá que, né, você tem lá 10 agentes, né, que atendem o cliente e tal. Eu sei o que é isso ligação, bem, viu? Você sabe, né? Aí você olha, você vê que tem uns 3 ou 4 lá que, porra, é isso aí, chefe. 50% é pouco, né? Vamos em frente. Né? Por que será que ele falou isso? Vamos em frente, 50%. Será que ele falou 50% isso? é porque é meta. É a meta. Meta é pouco, né? Pouco. 100% também. Pouco. Massa, né? Então, você percebe que tem um grupo lá que fica nos trincos. Os caras vão pra cima. Né? Mas você percebe que tem um resto que,
50%, tem gente que fala assim, eu ganho o que com isso? Vou trabalhar pra caramba. Tá O cara já louco. tá pensando no que ele vai ganhar, né? Mas aí, não falou nada do que eu vou ganhar, né? E tem um outro pessoal que fala, puta, eu vou trabalhar pra caramba, né? Agora eu tenho que trabalhar até mais tarde, fim de semana, vou trabalhar de casa, não vou dar atenção pra minha família. Olha só. Você motivou, provavelmente, vou Isso aí mesmo. resumir aqui, Perfeito. 1/3 da galera. 1/3 da galera. 2/3 estão desmotivados. Motivados. Porque você não deu o estímulo correto. Você deu o estímulo para um grupo, que é a Isso, meta. A meta. É o desafio. Sim. Aí você então, bom, vamos lá, vamos simplificar. Vamos conquistar mais 1/3? Vamos. Pessoal, vamos atingir aqui, vamos aumentar as vendas em 50% e com isso nós vamos ser a melhor agência na venda de aéreo da companhia X. aérea tal. Supondo que seja aumentar a venda de passagens aéreas. Certo. Você colocou um elemento a mais no seu discurso de liderança. Sim. Aí, com esse elemento a mais, ser a melhor, ser o mais importante, você atinge um outro tipo de motivação. A primeira é a realização, né? É o desafio. O segundo, quando você colocou esse segundo elemento no discurso, você mobiliza, você dá estímulo para aquela galera que gosta de poder, gosta de aparecer na foto, Sim. gosta de ser mais bastante. importante do que Também. o outro, não é? Acontece também nas Acontece empresas. também. isso. Oh, Acontece. isso acontece. É. Oh, Mas olha só, ainda tem uma galerinha lá que fala, pô, eu não tô nem aí se vai aumentar 50% do desafio, eu não tô nem aí se eu vou ser o mais não vou fazer. importante, né? Eu quero saber o seguinte, eu vou me ferrar aqui, vou trabalhar pra caramba, o que eu vou ganhar com isso? Ô, Sérgio, Tá? seu conteúdo aqui é muito vasto, cara. Precisa pra mim umas 2 horas pra Nossa, velho. 2 Não. horas, pelo menos. Mas deixa eu falar do último. só. Isso, Não, peraí. Mas me dá 2 perguntinhas só. Eu quero que você fale sobre gestão e feedback. Mas pode ir pro tema da sua eu quero. obra-prima. Mas assim, Tá. eu Não, preciso. mas peraí, é que É. falta um ainda. Falta um, só pra Lembra falar. que até tá. agora eu só estimulei 2/3. 2/3. da minha Falta equipe. o outro. Falta o outro. Isso. Porque o outro é estimulado por outra coisa. Então é assim, eu vou falar o seguinte, olha, nós vamos aumentar a meta em 50%, com isso nós vamos ser a melhor Ok. agência de viagens na venda dessa companhia Desse- aérea. Esse produto. tá? E com isso nós vamos fazer um churrasco no final do Bem a mês, convidar recompensa. toda a família. Ou bem a recompensa. Ou financeira, sei lá. Bem a recompensa. Não, veja que eu falei de recompensa que envolve pessoas. Pessoas. Que eu Porque a gosto mais. recompensa da grana pode ser para o segundo grupo, Verdade. né? Ou para o primeiro, ou para todos. Ou para todos. Né? Isso, Porque né? dinheiro não é fator motivacional. Só. Dinheiro é fator estimulante. É Estimulante. diferente. Quando você coloca que você vai chamar a galera para o churrasco, ou Sim, vai um happy hour, sei lá. sortear uma passagem, Isso, ok. um fim de semana para a família, você mobiliza outra galera cujo o motivo, ou a natureza motivacional, tem mais a ver com cooperação, com afiliação, né, com Bacana. colaboração entre as pessoas. Legal. E aí é simples, porque, segundo uma teoria motivacional, tem várias, mas a teoria que eu mais gosto, o ser humano só é motivado por 3 coisas: pelas metas, pelo poder e a influência, que é aparecer na foto, Sim. ser importante, A gente sabe disso. né? E ganhar alguma coisa que dê a ele uma vida melhor. Para ele e para a família dele. Perfeito, ou para os perfeito, amigos. perfeito. Só isso. Perfeito. Todo o resto é estímulo. Dinheiro serve para você atingir meta, serve para você ter mais influência e serve para você dar mais conforto para a família. Portanto, o dinheiro é estímulo. E aí, a liderança não motiva ninguém. A liderança dá estímulos para que a motivação que é intrínseco possa aflorar nas pessoas. Legal. E as pessoas Show. fazem, vale a pena trabalhar aqui, Show. porque aqui me dá os estímulos que eu preciso. Demais, hein? Perfeito. Demais, nossa. Demais, cara. Bom, me dá um overview para mim, porque eu acho que é importante isso, que é a gestão com feedback para a equipe. Feedback. É. É assim, existem várias ferramentas de gestão de pessoas e de liderança. Tá. Várias. Na área de recursos humanos, a gente, né, pode compartilhar várias ferramentas para Sim. você liderar melhor a sua equipe. Eu já falei de algumas aqui, os protocolos, os Sim. estilos, são ferramentas. Mas se me dessem para escolher, Sérgio, você só vai escolher uma ferramenta de gestão de pessoas. Uma só. Eu escolheria o feedback. 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 Feedback é essencial. Né? E Concordo. feedback é tudo. Né? Tudo. Assim, hoje, por exemplo, a grande queixa das pessoas nas organizações, e tem pesquisa sobre isso, é a falta de feedback. Falta de feedback. Os líderes não dão feedback. Agora, também tem que entender que o feedback ele tem 2 naturezas diferentes
E em cada uma das duas naturezas ele tem dois formatos diferentes. O que você sente quando o chefe chama você para uma reunião de feedback? O cara fica receoso, né? Vai ser demitido, vai Tá vendo? fez algo errado, né? Fez Por quê? algo errado. Por que a gente tem esse sentimento? A maioria das pessoas tem esse sentimento. Meu chefe chama para uma reunião de feedback, alguma coisa está errada. Porque usa o feedback numa única dimensão, Isso aí. que é a dimensão corretiva. Corretiva. Alguma coisa aconteceu E vou me chamar a atenção. e eu vou te chamar a atenção. Nunca é para elogiar. Nunca é difícil para elogiar. Difícil. E aí é que entra as duas Com naturezas, né? O feedback ele pode ser dado por um problema de comportamento. A pessoa teve um comportamento inadequado ou adequado, né? Que é o feedback Sim. adequado, é o feedback positivo. E o inadequado é o feedback de correção. Porque não existe feedback negativo, já explico. Feedback de correção, que eu gosto da palavra correção. Isso quando é comportamento. Mas o feedback pode ser dado por um resultado. Um resultado que foi acima do esperado. Também. Portanto, é um feedback, né, de comemoração, Sim, de claro. reconhecimento. Ou o feedback porque o resultado não foi atingido, o desempenho não foi o esperado, você vai chamar a pessoa para conversar a respeito. Por que o desempenho? Por que a meta não foi atingida? Exato. As Perfeito. duas naturezas. Ok. Tá? Tanto de comportamento como de meta, de resultado. E por que não existe em nenhum dos dois feedback negativo? Todo feedback é positivo. Porque o positivo, que é o de reconhecimento, Que bacana. enche o ego. Tá bom, pronto, não tem o que falar. O famoso feedback que as pessoas chamam de negativo, que é o de correção, não foi atingido a meta, por quê? Você teve um comportamento inadequado, por quê? Vamos conversar sobre isso. Quando o líder chama você para conversar sobre isso, ele está dando a você uma oportunidade de você entender que tem um problema e resolver o problema. Show. Show. E ele se colocar à disposição para ajudar você a resolver o problema. Portanto, o feedback é um presente. Portanto, não tem como ser negativo. Show de bola. Ele vai ser sempre positivo. Eu conheço líderes que não sabem dar feedback. Ah, tá cheio. Ó, pô. Tá cheio. Você sabe, né? A Bom, maioria. Meu amigo, só para poder finalizar aqui, fala um pouquinho do seu livro para nós. Pois é. Porque o tempo aqui tá urgindo. a gente- mostra aí. Pô, Mostra é. aqui pra galera. Aí, ó. Então tá aqui, os loucos geram mais resultados, pessoas diferentes geram resultados surpreendentes. Concordo. O livro foi escrito por mim e pelo Lupa, né, Luiz Paulo Lupa, que é uma figura o aí vendedor bastante, Pitbull. um vendedor pitbull, bastante conhecido no setor, né, de viagens e turismo, com quem eu trabalhei lá, junto Sim. com o Ezequiel também, lá na Trend. E o Lupa depois que eu saí da Trend, fui fazer um ano sabático, né? O Lupa me chamou um dia para um café e me convidou para escrever um livro junto com ele. O convite veio dele, né? E eu conto a história aqui, né, sobre o convite no livro. Qual que era a ideia? A ideia era a gente entender que existem pessoas nas organizações que entregam resultados acima do que é esperado e muitas vezes têm ideias que são tidas como estranhas pelo grupo, Sim. pela equipe. Né? É o que a gente chama dos loucos. Né? Mas essas pessoas, normalmente, elas são... na área de recursos humanos, desculpem os colegas de RH que estão assistindo aqui, mas eu vou fazer uma crítica, né? E eu posso fazer porque eu tenho 35 anos de experiência na área de RH, me sinto nesse direito, Ok. porque eu também já fiz isso, de considerar pessoas que pensam de uma maneira muito diferente da sua, de não considerá-las como alguém que pode agregar para a cultura Da companhia. da companhia. Esse cara aqui não se encaixa na cultura. Já ouvi porque ele muito tem isso aí, ideias já. muito Ixi, diferentes. Perfil. Fácil. Aí bota diversidade, bota outros assuntos. Isso. Enfim. Ou então, quando a pessoa já está na organização, que isso não foi avaliado, e vem lá com umas ideias diferentes, ou é um cara que sistematicamente atinge 110% da meta, e quem atinge só 90% fala, pô, mas esse cara, o que ele está fazendo? Está me prejudicando, porque eu não consigo atingir. Tá? Então, o livro foi escrito inicialmente para ajudar os profissionais de recursos humanos a reconhecer Que legal. essa pessoa diferente, que a gente chama de louco, e aproveitar todo o potencial dele. Porque essa pessoa, ele tem tanto potencial para ser entregue, que se ele não entregar na sua organização, ele vai entregar para outro. companhia. Ele Com vai para outro certeza. lugar. É isso aí. Isso acontece Pra outro muito lugar. mesmo, do cara não dar certo uma companhia e explodir na outra. Isso. Por quê? Porque ele é tolhido, não deixam ele agir. Agir.
Né? Então, e depois, ao longo da gente escrever o conteúdo, a gente descobriu que o livro também serve para liderança. Como liderar um louco. Né? Como é que você aproveita esse cara na sua equipe, onde tem um monte de gente normal, e tem um louco e tem 2 ou 3 ou 1 ou 2 loucos, como é que você valoriza esse cara e faz com que ele passe para os outros a ideia da loucura. Poxa, que legal, cara. E aqui no livro tem pelo menos eu conto a história de 4 loucos, né? Fatos reais? Fatos reais, que é o Elon Musk, Roger Federer. Já fala mais nada. Um outro cara que chama Dick Fosbury, que inventou o salto em altura de costas, né? E falo sobre o Steve Jobs. E depois, isso de maneira mais detalhada. E depois a gente lista mais uns 15 loucos da história, né? Como Madre Teresa de Calcutá, que era maluca completamente, né? Se não fosse, não faria todo o trabalho que ela fez, entre outros. Além de falar das competências que o louco tem que desenvolver. Para você ser louco, tem 23 perfis diferentes de louco aqui no livro. Certamente você vai se encaixar num deles. Em algum deles. Né? Se não se encaixar em nenhum, tem aqui uma forma de você aprender a ser um louco. E por aí vai. O livro é muito legal. Cara, demais você estar aqui, cara. Eu podia ter mais tempo para poder te abordar e mas perguntar eu posso um pouco mais. Uma outra oportunidade. Essa que é a ideia, voltar outra oportunidade, porque o conteúdo seu é muito rico para pôr em pouco tempo aqui. Com certeza. Tá? Mas legal. obrigado de Já coração. está convidado. Eu vou ler seu livro. E aí, na próxima gravação, a gente vai... A gente pode falar sobre verdade. Isso, que louco que sou eu, sobre que louco que é Ezequiel. Pronto. Vamos e podem agregar mais aqui ao conteúdo do livro. Exatamente. Tá certo. Legal. Obrigado, Ezequiel, Alexandre, muito obrigado pela sua presença pelo aqui. convite. Foi um prazer, para mim é uma honra, viu? Espero que a galera que vai assistir o episódio goste. Será um prazer. E precisando, né, de alguma coisa, eu estou aqui super à disposição. Legal, obrigado pelo convite e bom estar com vocês de novo. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado, gente.